Em algum momento entre 2007 e 2010, era quase impossível entrar em uma sala de estar sem encontrar uma guitarra de plástico encostada na parede. Não era um instrumento de verdade, mas conseguiu fazer algo que décadas de aulas de música não conseguiram: colocar milhões de pessoas dentro de uma música sem que precisassem saber tocar uma única nota. A história começa em 1995, dentro do MIT. Alex Rigopoulos e Iran Egozi fundaram a Harmonix Music Systems com uma missão clara: usar tecnologia para criar novas formas de as pessoas se relacionarem com a música. Os primeiros jogos da empresa, Frequency e Amplitude, eram jogos de ritmo experimentais que não encontraram grande apelo comercial, mas cada lançamento era um laboratório. A Harmonix estava aprendendo. Em 2004, uma empresa chamada Red Octane entrou em contato com uma proposta incomum. Eles já haviam percebido que o Guitar Freaks da Konami, um arcade japonês onde jogadores tocavam guitarra de plástico seguindo notas na tela, nunca havia conquistado o Ocidente. A Red Octane apostou que havia um mercado inexplorado ali. A Harmonix tinha o know-how para fazer dar certo, e a parceria foi firmada. Criar um periférico barato o suficiente para o mercado e durável bastante para aguentar adolescentes era um problema de engenharia, mas o maior desafio técnico não era o hardware, era a sincronização. Em um jogo de ritmo, cada milissegundo importa. O jogador precisa sentir que está tocando, não apenas reagindo. Calibrar a latência de áudio e a janela de acerto com precisão cirúrgica exigiu meses de trabalho. Havia também uma decisão filosófica importante. As notas no jogo não precisavam ser fiéis à partitura real. Precisavam ser divertidas de tocar. Criar a sensação de ser um guitarrista, mesmo para quem nunca havia encostado no instrumento. Esse trabalho artesanal de montagem das sequências, chamado de chart, foi desenvolvido por músicos e game designers trabalhando lado a lado. E havia ainda o licenciamento, caro, lento e muitas vezes impossível, o que forçou a equipe a usar covers gravados em estúdio para parte do primeiro setlist. Lançado em novembro de 2005, exclusivamente para PlayStation 2, com uma guitarra SG vermelha de plástico e 30 músicas. O setlist misturava clássicos como Smoke on the Water, do Deep Purple, More Than a Feeling, do Boston, e I Love Rock and Roll, de Joan Jett. A recepção foi além do esperado. O jogo vendeu mais de 1,5 milhão de cópias nos Estados Unidos em seu primeiro ano. A ideia havia funcionado. Em 2006, Guitar Hero 2 chegou com 40 músicas, e desta vez gravações originais de artistas que antes haviam recusado. Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, War Pigs, do Black Sabbath, e Carry On Wayward Song, do Kansas. Um setlist que ainda hoje é referência no gênero. Mas enquanto o jogo ainda estava nas prateleiras, aconteceu algo que mudaria tudo. Em 2006, a Activision adquiriu a Red Octane por cerca de 100 milhões de dólares. Simultaneamente, a MTV adquiriu a Harmonix. Os criadores originais do Guitar Hero deixaram de pertencer ao mesmo ecossistema e a Harmonix saiu para desenvolver o que viria a ser o maior concorrente da franquia, o Rock Band. A Activision ficou com o nome e contratou a Neversoft para dar continuidade à série. Guitar Hero 3 Legends of Rock, lançado em outubro de 2007, foi o maior jogo da franquia e um divisor de águas na história dos videogames. Primeiro jogo a ultrapassar $1 bilhão em vendas nos Estados Unidos sozinho. A setlist incluía Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, Penny Black, dos Rolling Stones e Coach of Personality, do Living Colour. Mas a música que definiu aquele ano foi uma só: Truth the Fire and Flames, do Dragon Force. 4 minutos e 40 segundos de metal extremo com a sequência de notas mais brutal já colocada em um jogo de ritmo até então. Vídeos de pessoas errando e de raros seres humanos conseguindo terminar viralizaram antes de viralizar ser um verbo do cotidiano. O Guitar Hero estava no mapa cultural de forma definitiva. Em 2008, a franquia expandiu.
Guitar Hero World Tour trouxe bateria, microfone e a estrutura de banda completa, resposta direta ao Rock Band. O setlist incluía Everlong do Foo Fighters, Crazy Train do Ozzy Osbourne e Assassin do Muse. Vieram também os spin-offs de banda, Guitar Hero Aerosmith em 2008 e Guitar Hero Metallica em 2009, amplamente considerado o melhor deles, com Enter Sandman, Master of Puppets e One dividindo espaço com Alice in Chains e Judas Priest. Guitar Hero 5, também em 2009, entregou um dos setlists mais ecléticos da franquia, Sultans of Swing do Dire Straits, Satisfaction dos Rolling Stones e Scatterbrain de Jeff Beck, uma das peças mais técnicas já incluídas num jogo de ritmo. Esse era o auge, mas o mercado já começava a dar sinais. Entre 2008 e 2010, a Activision lançou mais de 10 títulos diferentes sob o selo Guitar Hero, 10 jogos em 2 anos, cada um com um periférico, setlist e campanha de marketing própria. O consumidor não acompanhou. Famílias que já tinham 2 guitarras e uma bateria não precisavam de mais nada. Os periféricos ocupavam espaço físico, não eram como um cartucho que caberia numa gaveta. A crise financeira de 2008 apertou o orçamento das famílias, e o mercado de música estava mudando. O streaming começava a redefinir como as pessoas consumiam rock, pop e tudo mais. Guitar Hero Warriors of Rock, lançado em setembro de 2010, foi a última tentativa da era clássica. O jogo apostou em um modo história épico com músicas como 2112 Overture, do Rush, em versão completa, mais de 8 minutos, e Bohemian Rhapsody, do Queen. Era um bom jogo, com alma e intenção. Mas o mercado já havia decidido. Em fevereiro de 2011, a Activision anunciou que colocaria a franquia Guitar Hero em hiato. Equipes foram dispensadas e projetos foram cancelados. Uma era havia terminado. 4 anos de silêncio. Em 2015, a Activision anunciou o retorno com Guitar Hero Live, desenvolvido pela Freestyle Games. Era uma reivindicação radical. Novo periférico com 2 fileiras de 3 botões, câmera em primeira pessoa com filmagens reais de shows e o GHTV, uma espécie de canal de streaming interativo onde músicas eram transmitidas continuamente e os jogadores competiam em tempo real. A proposta era moderna e inteligente, mas o modelo de negócio tropeçou. Para tocar músicas específicas fora da grade do GHTV, era necessário pagar com moeda virtual. Num mercado condicionado ao consumo por assinatura e ao conteúdo amplo, a proposta não engajou. Em dezembro de 2018, os servidores do GHTV foram desativados. Com eles, foi embora uma parte significativa do conteúdo do jogo. Guitar Hero Live foi o último capítulo. Em pouco mais de uma década, a franquia deixou marcas que vão além do entretenimento. O sistema de chart, a arte de montar sequências de notas divertidas independentemente da fidelidade musical, tornou-se uma disciplina própria no game design, com comunidades ativas até hoje. A tecnologia de sincronização de áudio com periférico influenciou como os jogos em geral tratam latência. Guitar Hero 3 foi o pioneiro no cruzamento entre gaming e licenciamento musical em larga escala, abrindo caminho para que a indústria fonográfica enxergasse jogos como canais de exposição relevantes, algo que o Fortnite se tornaria mainstream anos depois. E o GHTV, apesar do fracasso comercial, foi uma das primeiras tentativas sérias de criar streaming de conteúdo musical interativo, uma ideia certa numa janela de tempo errada. O Guitar Hero não morreu porque era uma ideia ruim. Morreu porque foi explorado rápido demais, porque enxergou no seu sucesso uma fórmula a ser repetida até o fim, em vez de um relacionamento a ser cultivado com cuidado. Ficou a memória de uma geração que aprendeu a amar Truth the Fire and Flame sem saber o nome do guitarrista, ou que cantou Welcome to the Jungle enquanto martelava botões de plástico com os amigos. Ficou a prova de que música e jogo, quando bem combinados, não são passatempo, são experiência.
Feliz Dia do Rock!